O poder de Deus, o que vocês entendem sobre o poder de Deus? Nós gostamos de falar acerca desse poder de Deus justamente quando acontece alguma coisa maravilhosa, e a gente fala, olha como Deus é grandioso, olha o que Ele fez de maneira tão poderosa, mas nós por vezes não conseguimos enxergar Deus em meio ao caos, quando as coisas não saem como a gente espera. Quem já conseguiu ver alguma coisa dar errado e render glórias a Deus por as coisas não saírem como nós estávamos pensando? É muito difícil, quando nossos planos são frustrados. Creio que muitos de nós já tivemos nossos planos frustrados. Muitos de nós já criamos expectativas ou nós já cobramos posicionamentos de Deus para que Ele agisse conforme nossa boa vontade. Senhor, mas por que Tu não fizestes desta forma? Desta forma era o correto, como se nós soubéssemos aquilo que é correto. Quando que nós estivéssemos diante de um Deus menor, onde nós dessemos ordem para que Ele fizesse conforme a nossa própria vontade. Creio que isso seja algo comum em todo ser, porque todo ser arroga para si essa capacidade de ser um semideus, onde as coisas devem estar conforme a sua boa vontade, onde as coisas devem estar sob o seu controle. Nós queremos ter controle sobre todas as coisas. A pior coisa para o ser humano é ver quando ele não tem controle. Daí você vê como ele fica descontrolado, como ele fica perdido. Quando as coisas fogem do nosso controle, nós ficamos perdidos, justamente por não conhecer o poder de Deus, crendo que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele faz as coisas conforme o seu bel prazer, de maneira que o seu nome seja glorificado. Mas por que nós não entendemos este poder de Deus? Porque nós crescemos com bases nos princípios que o mundo nos instruiu, não conforme a palavra de Deus. Nós não estamos preparados para compreender exatamente o que é a palavra de Deus, não porque Deus não queira, mas por causa da nossa própria incompetência e insuficiência mental. Nós não queremos enxergar Deus da maneira como Ele é, nós queremos criar um Deus conforme a nossa pobre imaginação, um Deus Papai Noel que faz as coisas conforme a nossa vontade. Mas se nós nos depararmos com a história, nós vamos ver claramente Deus organizando a história conforme sua boa vontade para que as coisas aconteçam. Mas se eu não leio a palavra, eu não vou saber quem é esse Deus. Imagine que nós achamos que Deus está lá em seu alto sublime trono, deixou os homens aqui para que eles fossem se virando, cada um por si. O que é completamente contrário à palavra de Deus. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, que Ele ordena todas as coisas, que Ele sabe quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça, Ele sabe os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Ele é aquele do qual um pardalzinho não cai da árvore se não for da sua vontade. Ele é aquele que dá ordem às estrelas. Ele é aquele que coloca limite no mar, que Ele fala e o vento e o mar te obedece. Imagina que nós daí queremos ter uma soberania achando que nós estamos neste soberano controle. Por não conhecermos a palavra de Deus, nós perecemos. Nós vamos vivendo uma vida que deveria ser completamente distinta, embora Deus esteja também no controle disso. Nós somos convidados a viver conforme a palavra, mas poucos querem ter a palavra, poucos querem conhecer a palavra. Nós queremos cada dia mais facilidades, nós queremos que alguém nos entregue a palavra toda diluída, toda mastigada, para que eu possa simplesmente viver conforme essa palavra. Você não quer ir lá e ver o que Deus tem para você. Aí você vai ficar vivendo em cima de sonhos de outras pessoas. Nós somos chamados a caminharmos com Deus, para que possamos compreender o poder de Deus. O poder de Deus diante de todas as coisas, do nascimento e da morte. Nada acontece fora da soberania de Deus. E nós vamos ver hoje
neste capítulo do qual nós vamos iniciar agora, nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de João, já começa de maneira completamente chocante. Quem já leu o capítulo 9, na hora que vê, e fala assim, eu já fiz essa pergunta, sou eu fazendo essa pergunta aqui, e aqueles homens que fizeram essa pergunta eram os próprios discípulos. Nós vamos ler o texto das Sagradas Escrituras, e depois nós mergulharemos num lugar que poucos possuem coragem de mergulhar. Nós queremos sempre andar de maneira superficial, e tenho certeza que Deus quer nos levar a lugar de profundidade, não é? Vamos ler a palavra agora? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9, nós iremos fazer a exposição do verso 1 ao 5. Quem precisar de uma Bíblia, é só levantar as mãos. Acharam? Amém. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. O Evangelho de João, capítulo 9, no verso 1 diz: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Obrigado, Senhor, por ser a luz no mundo. Nós pedimos que Teu Divino Espírito Santo possa nos iluminar, para que possamos compreender os desígnios da Sua Palavra. Que a Sua Palavra venha trazer conforto em nossas vidas, mas também confronto em nossa realidade. Que possamos nos submeter à Sua soberana vontade. Mas nos conduza, Senhor, porque sozinho nós não conseguimos. Nós Te agradecemos e pedimos que Teu Divino Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, e todos nós dissemos amém. 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 Podem sentar, as crianças podem se direcionar ali, agora também continuarão a ministração. As crianças também continuarão no mesmo ponto do qual nós estamos, eles também seguem os mesmos versos, simplesmente o tempo é um pouco mais reduzido e eles têm um momento também de comunhão ali, onde eu creio que seja muito edificante, mas também é necessário depois os pais conversarem com eles acerca dessa palavra, sabendo que nós temos essa missão de instruirmos nosso filho no caminho do Senhor. Vocês já observaram, se tem TDAH aqui é lugar de ser curado, tá? Se você tem qualquer tipo de distúrbio, de qualquer coisa assim, aqui é o melhor lugar para ser tratado. E é muito bom escutarmos as crianças no nosso meio. Por mim, as crianças ficariam aqui, tá? Então, vocês, pais, têm responsabilidade sobre isso, instruírem seus filhos e às vezes trazer ele mais para perto, porque cada vez mais nós vamos excluindo. Nós temos que trazer ele para perto para que eles possam escutar a palavra, para que eles vejam a referência como nós temos e aos poucos eles vão nos copiando. É natural eles quererem pular, brincar e tudo bem. A gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que aprender a maneira como sempre foi feita a igreja. Imagina que a igreja não é feita de segmentos. Nós não vamos separar aqui, aqui quem gosta de determinada coisa, quem gosta disso. Não, aqui nós estamos reunidos em Cristo. Aqui é rico, aqui é pobre, aqui é alto, aqui é baixo, aqui é gordo, aqui é magro. A igreja é a reunião do corpo de Cristo e ela não diferencia também as crianças. Então, as crianças elas só são direcionadas simplesmente para terem aquele momento. Ali ainda nós não temos toda essa estrutura, mas a intenção é justamente fazer com que cada vez as crianças fiquem mais perto.
As crianças de 3 a 10 anos, assim, até 10 anos, a gente auxilia que eles possam ficar aqui também, mas eles podem ir. Então, parte dos pais de entenderem as necessidades. Pensa que nós não podemos delegar aos professores, aos ministros que vão trazer a palavra ali, a responsabilidade que é exclusiva dos pais. Nós aprendemos a fazer tudo isso, jogar a responsabilidade para o outro, seja para uma babá, seja para uma escola, seja para qualquer coisa. A responsabilidade pela educação dos filhos é justamente dos pais. Dito todas essas coisas, nós lemos este texto. Esse texto, quando nós lemos, nós já automaticamente já refletimos acerca dele, porque é algo completamente comum de se pensar. Todo ser humano, seja professante de alguma fé ou não, ele já se perguntou o porquê do mal do mundo. Por que todas as pessoas não nasceram de maneira completamente perfeita? Por que tem um bonito, outro feio? Por que tem um outro alto, outro baixo? Essas diferenças nós questionamos. Nós falamos, mas por quê? Por que não fez todo mundo igual? Por que não fez só uma cor? Por que não fez só um padrão de beleza? O porquê? Nós sabemos que o homem já nasceu corrompido pelo pecado, que o pecado, ao adentrar no mundo, ele já criou uma série de diferenças, só que essas diferenças são mais notadas depois da queda. Antes, não imagina que seríamos apenas cópias uns dos outros. Cada um possui uma digital, cada um possui uma identidade, e nessa identidade é que Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar na sua identidade, da sua forma, da maneira como você veio. Deus escolheu te fazer. Se Ele quisesse, Ele poderia não ter feito, mas ainda assim Ele fez. Nós estamos diante de um cenário, de uma dúvida de 2000 anos atrás, que até hoje as pessoas buscam respostas para isso, e quando elas não encontram a resposta satisfatória, eles vão buscando cada vez mais e tentando encontrar uma resposta, não que seja verdade, mas que satisfaça o interior. O ser humano sempre quis buscar. Aqueles que possuem familiares, que possuem qualquer tipo de debilidade, ou qualquer tipo de anomalia, vamos dizer assim, eles perguntam, mas por que isso? E daí ele vai buscar naquilo que transcende, no metafísico, físico, metafísico, além do que os nossos olhos podem contemplar. Mas nós não vamos buscar nas Sagradas Escrituras a resposta para isso. E a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, ela que aponta a maneira como nós deveríamos pensar. Nós estamos nesse cenário onde Jesus acabara de sofrer uma perseguição. Nos versos que antecedem, nós estávamos vendo ali Jesus conversar com os judeus, de maneira do qual eles não conseguiam compreender e enxergá-lo como Messias, a ponto, depois deles chegarem e irem atrás dele, querendo matá-lo, e ele milagrosamente sai. Depois já mostra em outro cenário, aqueles homens ainda, de certa forma, também tentando questioná-lo acerca daquilo que é feito. Quantos de nós já questionamos acerca do que Deus fez? Seja através de debilidades físicas ou coisas do dia a dia. Senhor, por que eu nasci aqui? Tem gente que nasce ali herdeiro. Eu nasci, Senhor, tendo que trabalhar. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. Senhor, por que eu nasci desse jeito? Olha aqui, é muito mais difícil. A gente se compara sempre com quem está acima. Ninguém nunca olhou e falou assim, Senhor, por que eu não nasci lá na África e estaria agora comendo o resto de comidas, ratos, mortos? Alguém já fez essa analogia, ou a maioria das vezes é quem está melhor? Nós vivemos nessa geração onde nós conseguimos olhar para aquilo que é melhor, para aquilo que nossos olhos atraem mais. E nós estamos vivendo uma geração mais tecnológica, que vai se tornar mais doente também, porque nós conseguimos olhar somente a parte boa das pessoas. Dificilmente alguém posta lá uma coisinha falando assim, nossa, só de vez em quando que alguém coloca aquelas fotos no hospital lá, só para receber um pouco de like, né? Para que as pessoas, para se sentir importante, mas a maioria das vezes nós estamos colocando coisas maravilhosas, momentos bons, e isso gera questionamento, mas por que tal pessoa, tal pessoa estava agora no feriado na praia, eu tive que trabalhar. Aí você fala assim, Deus, qual que é o plano disso tudo? O plano disso tudo, resumidamente, é que o nome dele seja glorificado. E é difícil compreender isso. A nossa fé não pode ser essa fé mística,
Essa fé é onde nós olhamos apenas para o que transcende. A nossa fé é uma fé real, é uma fé que tem que lidar com os problemas do dia a dia. A crença que o Senhor nos deixou, a palavra que Ele nos deixou, é para que nós pudéssemos justamente lidar com esses problemas da vida. Vocês estão aqui não para serem massageados seus egos, mas justamente para que sejam engrandecidos mediante o poder da palavra. Eu, enquanto pastor, eu não tenho a responsabilidade de fazê-los felizes, mas eu tenho que instruí-los na palavra para que vocês possam enxergar a graça de Deus que recai sobre a vida de vocês, mediante o caos, mediante as situações e cenários horríveis, mediante as marcas que foram causadas na vida de vocês, que eu não conseguirei explicar, mas a palavra aponta que é para a honra e glória do Senhor, então amém, porque é muito difícil. Talvez alguns de vocês aqui tenham marcas profundas do passado, marcas de violência física, emocional, sexual, que talvez nunca foram ditas, e Deus não está fora desse controle. Deus sabia o que estava acontecendo, e por alguma razão aconteceu, e por alguma razão isso vai te aproximar de Deus, porque não há nada que esteja fora do controle soberano de Deus, ainda que seja difícil entender isso. É difícil entender que veio uma pandemia que matou milhares de pessoas, talvez alguns de vocês perderam familiares, lógico que é, mas dá para a gente falar que Deus não está no controle disso? Dá para a gente falar isso? Não dá. Nós sabemos que nós merecíamos a morte, mas Deus nos entregou a vida, Deus nos entregou o seu Filho. Nós não merecíamos ter o que comer, o que beber, mas Ele tem nos suprido. Nós não merecíamos ter nossos corpos saudáveis, aptos a virem aqui, nos reunirmos para glorificar Teu nome, mas Ele nos concedeu. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor. Ele merecia... Ele deveria ter nos punido com a morte eterna, mas Ele nos entregou o seu Filho para que tenhamos vida. Mas nós não enxergamos essa vida, porque nós queremos sempre mais. Nunca está bom. Nunca está bom. É difícil você ver alguém plenamente satisfeito. Você vê o cara comprou um carro, no outro dia ele já vê o cara com um carro melhor, ele fala, outro carro é melhor que o meu. Vê com uma mulher, a outra mulher é melhor que a minha. Vê com um filho, meu filho poderia ser melhor do que ele é. Nunca está bom. Nós somos eternos insatisfeitos. E nós somos chamados a conhecermos a palavra para que a gente possa sentir alegria naquilo que o Senhor nos concedeu. A própria palavra fala, deixe que o amanhã se encarregue do próprio mal, não fala de próprio bem. Porque as coisas caminham justamente não para uma melhora, mas tudo para uma piora. Nossa perspectiva que é boa, porque nós sabemos para onde nós vamos, mas o mundo está se autodestruindo, as coisas estão ficando cada vez piores, por isso que é necessário olhar para Cristo, para que a gente tenha esperança daquilo que há de vir. Não estou falando de coisas piores em seu sentido mais amplo, porque imagina, vocês têm ar-condicionado, 100 anos atrás, não precisa ir muito longe não, nem sabia o que era isso. 200 anos atrás nem sabia o que era uma água quentinha, assim, de você ligar o chuveiro, ia ter que fazer maior processo. O cabelo lisinho, já era, mano, tinha que nascer com o cabelo daquele jeito, ia ter que jogar um monte, não tinha produto. Então, nós estamos em outra era de facilidades, mas essa questão eterna do ser, que emana de nós, é eterno, não vai mudar. Não vai mudar. Existem tecnologias hoje, medicina avançada, que tem curado doenças que eram incuráveis. Mas isso tudo é providência do Senhor. E nós temos que enxergar tudo isso por intermédio da palavra. A palavra tem que ser aplicável para os nossos dias. Senão fica uma palavra mesmo que vocês vão ficar sendo conduzidos sempre na esperança. Amanhã, não, tem coisa que não vai melhorar e você vai ter que lidar com as coisas de maneira ruim. Você está preparado se seu marido não for do jeito que você quer, que se a sua mulher não for do jeito que você quiser, se seu filho não for do jeito que você quiser? Você não é o centro do mundo, eu não sou o centro do mundo. Eu não governo o mundo, quem governa o mundo é Cristo e Ele está no controle de todas as coisas.
Todos já falaram aqui que Deus está no controle de todas as coisas. Ou tem alguém que nunca pensou nisso? Mas quando a gente fala, a gente automaticamente fala, mas isso daqui não é seu controle. Isso daqui eu estou no controle, isso daqui... Senhor, por que desse jeito? De certa forma, nós blasfemamos contra Deus. E o que também para Ele não é nenhuma surpresa, tá? Não é nenhuma surpresa. É natural a gente sentir aflito diante de circunstâncias e pedirmos também, como o filho falou, afaste de mim este cálice, se for possível, mas contudo seja feita a tua. Será que hoje, com seus problemas, você conseguiu falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade? Para a honra e glória do seu próprio nome? É difícil. É difícil passar pela prova dando glória a Deus. É difícil, não é? É difícil, porque você se depara com coisas que são horríveis. É natural. Da essência do homem caído. São coisas desconfortáveis. Esse final de semana eu fui para a praia, fazia tempo que eu não ia, fui com meu pai. Meu pai foi com a outra mulher dele, com a mulher que ele agora casou, mas ela é fruto de adultério. Eu tenho meus irmãos que são mais novos, mas vai adiantar eu ficar me lamentando? São meus irmãos e a mulher, que eu tenho que fazer? Amar meus irmãos, amar a mulher que ele escolheu. Sou eu que vou ter que decidir por ele? É uma situação confortável? Ninguém vai achar confortável, mas é a maneira como as coisas são. A questão é que daí nós queremos organizar todas as coisas para que elas sejam do jeito que a gente quer. E quando nós queremos ter o controle, nós nos destruímos, porque nós vemos a nossa insuficiência e nós queremos ficar lutando, tipo o hamster, rodando em círculo. Mas quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas vão se organizando de uma maneira sobrenatural. Você consegue enxergar a alegria em meio à tristeza. Você consegue enxergar a felicidade em meio ao caos. E a mensagem sempre foi essa. A mensagem é muito simples. Encontrar alegria em meio ao caos, em meio à incredulidade. Nós temos visto, às terças-feiras, nós chegamos ao final praticamente de Marcos, nós passamos por ponto a ponto e nós vemos um homem completamente incrédulo e Jesus falando a verdade e depois na certeza de que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Então nós temos que clamar agora para que esse Espírito nos conduza à verdade, para que a gente não viva mais aflitos, para que a gente possa descansar e viver uma vida mais leve. Mais leve, não que nós não devêssemos buscar coisas melhores, nós devemos sim buscar coisas melhores, mas de uma maneira saudável. Quero ter dinheiro, faço qualquer coisa para ter dinheiro. É saudável isso? Não, porque vai gerar um preço. Quero ter... Não é. Então nós temos que buscar na palavra subsídios, recursos para que a gente possa entender a maneira que nós vamos viver nesse mundo. As coisas tendem a ir por caminhos que a gente não consegue ter controle. Mas nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas. O primeiro verso do capítulo 9 diz assim, ó: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus? Está vendo? Essas dúvidas não são só nossas. Os discípulos que caminhavam com ele tiveram. Vocês não já se perguntaram isso? É natural. Só que a maneira como nós enxergamos a resposta não é natural. Como nós escutamos essa resposta não é natural. Nós queremos ter controle. Nós queremos achar uma resposta plausível. Tem coisas que nós não vamos encontrar resposta e nós vamos ter que dizer amém, falando assim: Deus sabe, isso é o suficiente. Por que aconteceu desse jeito? Não sei, mas Deus sabe. Imagina diante de um filho nascendo cego. Irmão, filho fez um arranhão que não é nada, você já quer passar band-aid, nem metiolate você passa mais no seu filho para não doer.
Só os metiolates de hoje que não dói mais, né? Mas daí você quer colocar as paradinhas nele para... A gente não tem controle. A gente não tem controle. Nós temos que nos submeter a essa vontade soberana de Deus. Ainda que a gente não entenda as coisas que aconteçam no mundo, nós temos que entender que nada fugiu do controle de Deus. O poder de Deus que tem movido o mundo. Você acredita mesmo que não exista nenhuma bomba nuclear capaz de destruir grande parte da população, quem dirá o mundo inteiro? Existem bombas que têm um potencial destrutivo. Imagina, na Segunda Guerra, Hiroshima, que causou uma destruição. Hoje, as tecnologias, até as questões de infestações biológicas, assim, que vão destruir o nosso corpo, são criadas em laboratório. Tanto que aconteceu do Covid, até mesmo de outras coisas, foram feitas em laboratório. Eles estão buscando cada vez mais estruturação para que isso possa ser protegido, mas a gente não tem controle sobre isso. Não tem pessoas que saíam aí, até um tempo atrás, pegavam seringas contaminadas e saíam dentro do metrô, espetando em outras pessoas. São vírus, são coisas que a gente não tem controle. A maldade do homem não tem limite. Mas Deus é aquele limite para a maldade do homem. Você acha que um homem não poderia apertar um botão e soltar mísseis e destruir boa parte do mundo? Mas por que não faz? Porque a graça de Deus está sobre o mundo e nada acontece fora da vontade dele. Até o mal pro dia, o homem mal para o dia mal. É difícil compreender isso. Mas se nós falamos que Ele não está no controle disso, nós diminuímos Deus a uma característica que não é nem pensável. Um Deus que não tem autoridade sobre todas as coisas, Ele não pode ser Deus. Vocês conseguem enxergar por este lado? Como compreender a existência do mal no mundo? Impossível. A não ser a gente olhando para a Bíblia, sabendo que o homem caiu e depois disso, o mal adentrou. E agora nós somos inclinados a este mal. Essas perguntas que são feitas, tal qual esses discípulos fizeram, somos nós, querendo resposta para aquilo que nós não enxergamos respostas. Mas a resposta é muito clara, só que por ser tão clara, a gente fala assim, não é possível isso, eu quero mais. Eu quero mais, daí eu vou buscar. Isso daqui foi da vida passada. Saiba que essas paradas de vida passada sempre existiu. Pessoas pensarem e imaginarem isso, que as pessoas vêm, vivem uma vida, depois ela vem na outra vida pagar pelo que aconteceu ali. Isso daqui não é pensamento moderno, isso daí sempre existiu. Desde essa época já existia. Dentro do contexto bíblico, 650 anos antes de Cristo vinha Daniel, o profeta, do qual ele falava justamente de Deus, num sentido transcendente, onde o homem tinha apenas uma vida, e falava também, justamente no mundo, uma filosofia que Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, do ciclo evolutivo. Você vive aqui numa evolução e depois você vai ter uma outra oportunidade. Não, e a palavra de Deus fala que a mente somente uma vida, e após isso vem o julgamento e a morte, e acabou, e é isso que nós cremos. Parte de um pressuposto de crença, mas parte de um pressuposto que nós sabemos onde está registrado isso. Algumas pessoas imaginavam justamente dessa forma, mas se aconteceu tal coisa, é culpa de quem? Do pai ou da mãe? A gente vê alguém sofrer, a gente olha e fala assim, está sofrendo porque deu uma ramelada, alguma coisa aconteceu. Mas pense que todos os sofrimentos são frutos do pecado. O sofrimento é fruto do pecado. Mas nem tudo que eu sofro é fruto de um pecado que eu necessariamente cometi. Mas todo pecado que eu cometo, mais cedo ou mais tarde, vai gerar uma consequência. Pode não ser nessa vida, tá? Pode não ser nesse plano, mas nada fugiu do controle de Deus, porque nós vemos pessoas completamente malignas viverem vidas aqui que são aparentemente também maravilhosas. Nós não sabemos o peso, mas até a nossa natureza humana queria ver eles punidos aqui. Quem já viveu isso? Todo mundo, né? A gente olha e fala, olha o cara fazendo um monte de coisa errada e tudo dá certo na vida dele, porque nós olhamos segundo uma perspectiva humana. Nós não olhamos para nós também, que nós estamos colhendo frutos daquilo que nós semeamos. Nós não conseguimos olhar desse jeito.
mas para outra pessoa a gente já olha e acha que é maldição, que Deus derramou uma maldição sobre a pessoa. Só que imagina quantas coisas ruins já aconteceram na nossa vida e nos fortaleceram, nos fizeram enxergar aspectos de Deus que nós nunca havíamos contemplado. A palavra sempre nos direcionou para um povo sofrendo, mas o nome de Deus sendo exaltado. Um povo que foi recluso, sitiado na Babilônia, um povo que ficou em Jerusalém, entregue a nada, a um deserto praticamente, onde eles tinham que comer os próprios filhos. Vocês já pararam para pensar nessa realidade? Que eles não havia comida, a ponto de comer o próprio filho, do qual Deus já havia dito que iria acontecer. É incompreensível. Alguns daí chamam Deus de sádico, por não compreender a profundidade da palavra, por verem de maneira superficial e querer criar um Deus segundo os nossos olhos podem contemplar. Nós não temos certezas. Viver nesse mundo é conviver com incertezas, mas vivermos nesse mundo conhecendo a palavra é termos a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que nós sabemos para onde nós vamos, que ainda que soframos aflições, ainda que soframos coisas que são horríveis, nós cremos que Deus está no controle, e isso traz um conforto que transcende. Se você não entende isso, você vai ficar aflito. Ai Senhor, eu tinha dinheiro, agora não tenho. Ai, eu tinha isso, agora não tenho. Ai, você vai viver aflito. Ai, mas eu tinha minha família aqui, agora não tem. Tá bom, o nome de Deus vai ser glorificado. Parece uma solução simplória, mas não existe outra forma. Não existe outra forma. A gente quer buscar uma complexidade, a gente quer buscar um ar místico. Fizeram macumba para você, daí você, ai, estou vendo aqui gente que fizeram macumba para ele, vem aqui à frente que nós vamos tirar. Daí você, agora tá bom. Mas é ou não é? Você quer acreditar que esse mal não é uma realidade sua, você não quer ver que você é um infeliz, que fez as coisas tudo errado e agora está colhendo o fruto dos seus erros. Você quer achar que alguém fez macumba, porque não é possível. Aquele que está em Deus, o maligno não toca. Nós não desprezamos o poder que existe nos principados e potestades, mas nós confiamos no poder de Deus, onde Ele está no controle de todas as coisas, onde nada, olha Jó, o homem justo e correto aos olhos de Deus, perdeu tudo, vivendo, mas ele ainda assim não negou o Senhor. Será que nós estamos preparados para perdermos algumas coisas que nós julgamos valiosas, para que o nome de Deus seja glorificado? Será que nós podemos fazer como foi lido no Salmo inicial, Salmo 63, versos 3 e 4, onde dizia que Deus, louvar a Deus era mais importante que tudo? Será? Mais importante que nossa própria vida? Nós sabemos que na realidade humana não é assim, por isso que nós pedimos para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa enxergar coisas além do que nossos olhos podem ver. Se a gente não esculpir e pedirmos para que o Espírito esculpa em nós, grave em nossos corações essas mensagens, nós vamos olhar para os cenários e nós vamos desistir. Nós vamos ficar ali parados em camas de hospitais, em leitos, enfunados em lugares buscando tratamento, porque nós não vamos conseguir lidar com as coisas do dia a dia, e cada vez mais as frustrações vão acontecer. Cada vez mais as frustrações vão acontecer, porque você não tem o tênis que você quer, porque você não tem o marido que você quer, porque você não tem aquilo que você quer, e você julga merecer. Todos nós nos julgamos merecedores, mas quando nós olhamos para a palavra, nós enxergamos que nós merecíamos a morte e Deus nos entregou a vida. Então o que mais você quer? Mas tal coisa aconteceu. Aconteceu. Que a gente possa observar a resposta que Jesus concede a esses homens.
Olha o que diz no verso 3. Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Ele perguntou, eles já tinham, observe que eles já tinham a resposta. Para eles não existia outra resposta. Vocês concordam ou não? Se você ler o texto, você vai verificar que eles já estavam com a resposta. Eles só queriam saber se era A ou B, se foi eles ou o Pai. Não tinha outra opção. Não é uma coisa nem outra, é para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, esses problemas que você tem, para que servem? Você já consegue enxergar por intermédio da palavra. Para que o nome de Deus seja glorificado. Como? Também não sei. Pode ser uma eventual cura, pode ser uma solução, pode ser talvez você entregue a isso o resto da vida e você passar por momentos difíceis, mas rendendo glórias a Deus. O que você acha que é mais incompreensível? Uma pessoa passar por um momento de dificuldade e conseguir dar glória a Deus pelo momento difícil? Você vê aquela pessoa passando por sofrimento e você vê aquela pessoa fiel? Qual que manifesta mais glória de Deus? Ou uma pessoa do qual acontece um grande milagre? Quando acontecem grandes milagres, automaticamente a gente vai encontrar uma resposta. O cara não tinha nada, agora tem, ele vai falar assim, vamos dizer no conceito de dinheiro, vai falar assim, eu trabalhei, eu conquistei, eu estava doente, fui curado, por um tempo você vai olhar Deus, depois você fala assim, outra pessoa também foi ali, pode ser algo natural, nem era tão grave assim, mas quando você vê uma pessoa com dificuldades, você fala, só Deus mesmo sustentando essa vida, e se você vê aquela pessoa vivendo de maneira fiel a Deus, olha quanto o nome de Deus é glorificado. É difícil enxergar isso, porque nossos olhos são atraídos para aquilo que não glorifica a Deus. Continuando, o verso 3 diz: nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. O poder de Deus, o que é o poder de Deus? Tudo é poder de Deus, a vida quanto a morte, a saúde como a doença. Esse é o poder de Deus, só que nós atribuímos o poder de Deus somente a sinais miraculosos, onde nós podemos ver. Nós não conseguimos enxergar um milagre e ele matar alguém. Nós imaginamos que milagre é somente coisas boas que acontecem. Milagre é tudo aquilo que transcende a nossa realidade, que nós não conseguimos de certa forma explicar, e tudo está de certa forma inexplicável aos nossos olhos. Nós somos seres humanos limitados, nós jamais poderemos nos aprofundar a ponto de arrogarmos conhecer a Deus. Por mais que a gente conheça, o máximo do nosso conhecimento é mínimo diante da infinitude de Deus. Já pararam para pensar isso? Quanto mais você estuda a Deus, mais você vai ver o quanto você ignora a Deus. Quanto mais você acha que está perto, mais longe você vê. Você fala assim, nossa, ele está tão longe. Ainda que aparenta, são coisas naturais de se pensar. Nunca a gente vai conseguir compreender todos esses planos de Deus. Imagina que, biblicamente falando, algumas coisas aconteciam e os homens não compreendiam. José do Egito. O que aconteceu com José? Os irmãos jogaram ele na cisterna, e depois que o pai dele morre, lá no final, em Gênesis 50, mostra o pai dele depois de morrer, os irmãos falam assim, agora já era, agora o pai morreu, ele vai vir buscar, ele vai cobrar. Daí o que ele fala? Abram aí para vocês lerem, Gênesis 50, 20. Por que nós temos que ler? Galego, você não pode falar o verso? Posso, mas eu quero que você contemple com seus olhos a história escrita por Deus. Gênesis 50, 20. Capítulo 50, verso 20. Acharam?
Olha o que diz: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Quem havia planejado tudo? Deus. Eles haviam planejado o mal, eles haviam pensado jogá-lo ali na cisterna, eles estariam dando fim a ele, ainda que eles não tivessem toda essa crueldade de matarem, eles fizeram aquilo pelas suas próprias corrupções, mas Deus estava transformando tudo em bem. O verso 19, olha que legal, diz: José, porém, respondendo, diz: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los. Imagina que um castigo, ainda que um homem possa fazer alguma coisa ruim, ele ainda atribui a soberania de Deus, o que pode parecer castigo para algum, Deus transforma isso em bênção. Depois nós sabemos que, vamos ler o restante, que daí vocês vão entender o contexto. Verso 20, vou ler completo novamente. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Nós vamos ver diversas etapas da Bíblia falando acerca deste Deus soberano, onde Ele está no controle de todas as coisas. Em Atos 4, acho que 27 e 28, menciona justamente os homens sacrificando Jesus, mas de forma que foi um plano soberano de Deus. Não foi Deus não foram os homens que mataram a Deus, mas Deus que escolheu entregar o seu próprio Filho. Isso é incompreensível. Abram lá em Atos. Atos capítulo 4. Deixa eu ver se é verso 27 e 28, que eu não tinha. É, 27 e 28 mesmo. Acharam? Olha o que diz. De fato isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Daí vem o verso 28. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. A vontade do Senhor sendo manifesta. É difícil a gente entender isso. Deus escolheu moer o seu Filho em favor de nós. O seu corpo crucificado simboliza justamente esse amor imerecido. Ele poderia ter feito recair sobre nós aquela punição, e Ele escolheu derramar sobre o seu Filho. E nós vemos aqui Jesus invadindo a história, trazendo a restauração àqueles que estavam cegos, àqueles que estavam doentes, Ele trazendo a cura e a restauração como sinal do Messias invadindo a história. Estes homens, neste contexto, eles não conseguiam enxergar isso, porque eles estavam cegos. Os seus discípulos andavam cegos, incrédulos. Nós, se não for o Espírito Santo nos iluminando, nós seremos cegos e incrédulos. Por isso que o que mais nós temos que clamar é para que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos lidar com essas adversidades do mundo, com essas coisas que nós não conseguimos compreender. Imagina que ali 750 anos antes de Cristo vir, já haviam essas promessas, que Ele haveria de curar os cegos. Abram ali em Isaías 35, verso 5. Acharam? Olha o que diz em Isaías 35, verso 5. Quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria.
Até aqui já é o suficiente para entendermos este contexto da promessa do que iria acontecer. Então imagina que eles estavam se deparando com o Messias, mas eles não conseguiam enxergar o Messias. Imagina que nós estamos nos deparando diariamente com os milagres que Deus tem nos concedido, mas nós não sequer conseguimos enxergar como milagres. Você conseguiu já hoje agradecer a Deus por Ele ter te trazido até aqui? Você agradeceu porque seus olhos enxergam, porque seus ouvidos ouvem? Você agradeceu porque você consegue comer? Você agradeceu porque você tinha uma cama para dormir? Nós não enxergamos isso mais como milagre. Nós não enxergamos isso como dádiva. Você já agradeceu por você ter um filho que você pode alimentá-lo, por um filho que está aí ao seu lado? Você agradeceu pelo simples fato de ter vida? Somente quando nós nos deparamos com a realidade da palavra que nós ficamos mais sensíveis para o mundo. É muito difícil lidar com este mundo. Alguém tem filho especial aqui? Alguém? Só eu, né? Observe, você já viu alguém ficar contente por receber o diagnóstico de um filho que nasceu conforme um padrão do qual você não esperava? Você nunca viu ninguém desejar isso. Sabia que em algumas cidades da Europa, pessoas portadoras de síndromes de Down, por exemplo, tem países, acho que na Eslováquia, salvo engano, 100% daqueles que já possuem o diagnóstico, eles são mortos nos seus ventres. Observe que essa é a tendência para o mundo, porque nós queremos viver conforme os nossos padrões, nós não acreditamos que Deus está no controle, mas o nosso povo dentro da nossa comunidade deve ser instruído pela palavra, ainda que o mundo estabeleça outros valores. Você está preparado para lidar com isso? Com notícias adversas? Se nós estivermos preparados, nós conseguiremos lidar de maneira muito mais propícia, muito mais fácil. É certeza que as coisas vão acontecer de maneira completamente maravilhosa para o resto das nossas vidas? Quantas pessoas nós vemos aí que estavam boas, da noite por dia aconteceu alguma coisa? Tem um amigo nosso que a gente perdeu com 30 anos, deu ler, começou a paralisar o corpo inteiro. Tem explicação? Não tem. Como lidar com isso? É fácil lidar? É fácil lidar com diagnóstico desfavorável? De maneira alguma. Um amigo nosso, ele já tinha 2 filhos, já tem 2 filhos, ficou sabendo que a esposa estava grávida, ele chegou, foram fazer a ultrassom, na hora que estava fazendo a ultrassom, a mulher já viu no exame a nuca, que daí já dá para verificar, e a mulher já falou assim, seu filho possui síndrome de Down. Ele relatou que ela falou sem fazer nenhum tipo de preparo, ela simplesmente falou. Imagina como aqueles pais saíram. E eles saíram com aquilo que eles já possuíam, porque eles possuíam Cristo, são cristãos. Mas ficaram sim abalados, a mulher chorava, a mulher não possuía. O homem naturalmente ele já começa a lidar de uma maneira diferente, ele já automaticamente quer se conformar e quer enxergar uma realidade. Mas a mãe, imagina você receber um diagnóstico desse. E posteriormente, depois você vai ter que se aprofundar, não tem como você ficar, não, deixa o que vai acontecer. Foram fazer outros exames, se depararam com o médico, daí o médico pega e coloca nas mãos dele e fala assim, aí, seguinte, não é Down, é síndrome de Edwards, trissomia, acho que no 18, não tenho conhecimento profundo do que se trata, mas sei que é a síndrome de Edwards, que daí é incompatível à vida. E aí, como lidar com isso? Você continua a gestação, espera ou não? E aí, como lidar? Se coloque na posição aí, tome sua decisão.
Você vai lidar segundo a sua fé? Quais são os alicerces que você está firmado? É muito difícil. É muito bom a vida na teoria, mas na prática é difícil. Tem decisões que você tem que tomar que ninguém vai poder tomar por você. Mas Deus deixou uma palavra para que nós pudéssemos tomar direções, tomássemos decisões. Estes homens estavam instruídos a serem dependentes de Deus, da mesma forma que nós também estamos sendo instruídos a tomarmos decisões segundo a vontade de Deus, sabendo que Ele é a luz do mundo, que ilumina essas densas trevas que nós somos. Ele estava ali instruindo aqueles homens para que essa instrução ecoasse durante a eternidade. Este homem do qual relatou, ele escreveu uma carta que eu vou ler a vocês. É algo que eu não consigo ter as palavras dele, porque a palavra dele é algo que está escrito com base nas suas fortes convicções. Mas nós temos que crer justamente que Deus está no controle de todas as coisas, assim como foi mencionado aqui. Não se trata do que fizeram, não se trata do que foi feito, mas se trata da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como lidar com isso? É fácil? Lógico que não, mas nós somos chamados a compreendermos a mensagem. Continuemos aqui no verso 4. Olha o que diz o verso 4: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Ele já está neste verso trazendo, não só para ele, mas para os seus discípulos, a responsabilidade de proclamar a mensagem de maneira urgente, pois estava chegando a escuridão, o dia do ápice, onde ele haveria de concretizar a sua obra, mas a morte ainda não foi vencida, embora já tenha sido. Ainda nós continuamos morrendo, ainda continuamos com debilidades, ainda continuam acontecendo coisas que não são do nosso agrado, mas nós esperamos aquilo que está por vir. O verso 5 diz: mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele traz justamente aquilo que ele é, a luz do mundo, o pão da vida. Você tem convicção que Jesus é a luz do mundo? Você tem convicção que Ele é o pão da vida? Você já conseguiu enxergar como insuficiente para se salvar sozinho e se arrependeu dos seus pecados, pedindo para que Deus transforme o seu interior, para que faça com que você consiga lidar com essas adversidades desse mundo? Não que você esteja buscando uma solução para as suas adversidades, mas você esteja simplesmente buscando compreender que tudo que Ele faz é perfeito. Tem muita diferença, tá? Tem muita diferença, porque às vezes nós vamos até Deus para que Ele possa solucionar nossos problemas. Da mesma forma que você foi até Deus, se te oferecerem outro Deus, você vai até lá para que Ele solucione o seu problema. Agora, ir a Deus não é possível para o homem, a não ser se Ele o atrair, para que Ele te atraia para Ele, para que Ele possa curar todas essas feridas que estão abertas, curar todas essas mazelas que foram feitas, mas que visam glorificar Teu santo nome. Ele é a luz do mundo. Eu gostaria de encerrar esse sermão justamente com a carta, do qual eu irei ler. Espero que eu possa ler de maneira tão preciosa como ele leu quando eu tive a oportunidade de escutar. Ele mencionou: eu não quero ficar fazendo disso um objeto de exaltação própria, tanto que ele nunca tinha falado sobre isso, mas é algo tão poderoso que eu acho que muitas pessoas deveriam conhecer, porque isso daí poderia servir justamente como remédio para muitas de nossas aflições. O médico do qual havia atendido ele, depois tinha colocado ele a essa incumbência de tomar essa decisão, chamava-se Eduardo. Diz assim: antes de mais nada, preciso agradecer a você por ter sido o médico mais humano, generoso e sensível que já cruzou o meu caminho.
Tenho 31 anos de idade. Sei que é pouco tempo de vida, mas já passei em mãos de mais médicos do que sou capaz de lembrar. Nenhum deles plantou morada em minha memória, como certamente você conseguiu fazer. Jamais me esquecerei do momento tão delicado no qual, ao nos entregar a notícia amarga de que nosso bebê era portador de uma rara síndrome incompatível com a vida. Vendo minha esposa baixar a cabeça em choro e largar os braços sobre a sua mesa, você prontamente tocou-lhe o antebraço como se estivesse segurando alguém que acabara de despencar de um desfiladeiro. Meu Deus! Essa imagem está firme em minha mente até hoje e certamente estará firme até o último dia da minha vida. A que ponto chegamos como sociedade? O médico tocar uma compadecida, seu paciente se tornar um ícone memorial. Mas é um fato, Deus nos presenteou com a oportunidade de vivermos essa experiência tão terrível em seu consultório. Poderia ter sido em qualquer outro, graças a Deus foi no seu. Quanto ao que conversamos, você pediu que decidíssemos se levaríamos adiante esta gestação ou se interromperíamos. Com tanto jeito e amor, você nos explicou, ponto a ponto, os prós e os contras de se tomar uma decisão dessas. Lentamente, como se estivesse alimentando um passarinho que caiu do ninho, gota a gota, você nos dava uma informação. Esperava um tempo até que pudéssemos respirar, enxugar alguma lágrima e depois, lentamente, introduzia mais outra informação. Porém, mesmo com toda a sua paciência e jeito, em nos entregar essas informações tão novas e etéreas, a verdade é que nossas fichas só foram cair mesmo quando chegamos em casa. Como efeito retardado de um entorpecente qualquer, choramos, trememos a carne e pedimos socorro. Sem mais delongas, decidimos não interromper a gestação. Você prometeu que estaria ao nosso lado, a qual fosse a decisão. Por isso, me sinto à vontade em te dizer isto. Este menino que está debaixo de uma irrevogável sentença já tem um nome. É Miguel. Não conseguimos pensar na possibilidade de interromper seu ciclo tão sucinto de vida. Uma vez que suas células todas estão comprometidas pela trissomia 18. Ele definitivamente passará como um relâmpago em dia de chuva. Mas se temos a capacidade de admirar e nos espantar com um simples raio de trovão, por que não faríamos o mesmo com Miguel? E afinal, quem de nós, por mais tempo que viva sobre a terra, não chegaria ao último dia com a sensação de que tudo passou rápido demais? Doutor, tomar essa decisão, como o Senhor mesmo colocou para nós, é muito difícil. Significa que minha esposa estaria se expondo a todos os riscos de uma gestação por tantos meses, a todo o mal-estar causado por ela, para, ao final, ter de enterrar seu bebê. Isso, inclusive, tardaria o nosso sonho de ter outro filho. Dadas as restrições para o pós-parto, obrigado. Dadas as restrições para o pós-parto de uma cesárea, ao tardar essa opção, é possível que minha esposa, inclusive, desista de ser mãe e ter outro filho. Contudo, não é exatamente para isso que servem os filhos. Para nos encher de incômodos e retardar nossos planejamentos pessoais e individuais.
O João Teles, nosso filho mais velho, quando esteve na barriga de minha esposa, provocou todo o mal-estar que pôde. O Theo, nosso segundo, fez o mesmo. Por que o Miguel não teria o mesmo direito? Quantos planos nossos, como casal e planos individuais, tivemos que postergar, ou mesmo abrir mão por causa de nossos filhos? Não teria o Miguel o mesmo direito de fazer igual conosco? Acima de tudo, querido doutor, eu não nasci para imaginar fazendo mal a nenhum dos meus filhos. Me orgulho de bem poucas coisas na vida. Sou um cantor, como o senhor já sabe, mas certamente não sou dos melhores. Nunca tive uma agenda lotada, ou consegui pagar todas as contas de casa com a música. Também prego o evangelho e escrevo, mas tampouco fui um dos melhores nessa modalidade. Haja vista a sociedade nunca ter me assalariado por nenhuma dessas coisas. Também sou cristão. E não preciso nem dizer a quantidade incontável de vezes que fracassei como cristão. Sou dos mais frágeis e trópegos, certamente. Fracasso em quase tudo que faço. Porém, das poucas coisas que faço, de realmente bom na vida, está o fato de ser pai. Eu olho os olhos dos meus filhos e vejo que consigo ser um bom pai. Minha esposa me elogiou, mais vezes por minha atuação como pai, do que por qualquer outra coisa que eu faço. Sou pai e tenho a sensação de que nasci para ser pai. E como pai, não quero fracassar com o Miguel. Ele é diferente do João e também do Theo. Mas eu não vou ser diferente com ele do que sou com os outros dois. Vou dar a Miguel tudo que puder dar, no curto período de vida que ele tiver. Minha esposa tem pedido a Deus que leve o Miguel ainda no ventre. Ela não consegue se imaginar tendo que enterrar um filho nascido vivo. Eu a compreendo e choro junto com ela. Contudo, diferente dela, peço a Deus que me dê a chance de beijar o Miguel antes do nosso pequeno trovão desaparecer deste plano visível. Não consigo imaginar a dor do que estou pedindo para mim mesmo. Receber um filho, dar o nome a ele e cantar ao pé de seu ouvido para que logo em seguida, depois de poucas horas ou dias, ter que deixá-lo partir. Mas é a única coisa que consigo pedir todas as vezes que fecho os meus olhos. Senhor, me deixa ver o Miguel. Sei que posso contar com sua ajuda. E é o que peço ao final. Precisamos de você, doutor, para oferecer ao Miguel tudo o que oferecemos aos outros dois quando estiveram no ventre. Nos ajude, por favor. Sei que o Miguel é chamado pela ciência de incompatível à vida. De fato, o caso dele é mesmo incompatível à vida. Porém, quantas outras coisas são incompatíveis com a vida e nós a toleramos diariamente? A inveja, a fraude, a indiferença, a mesquinhez, a traição, o desamparo, a morte. Me ajude, doutora. Eu quero ver o Miguel. Essa é a carta que retrata um homem posicionado no Evangelho que conseguiu enxergar
os planos de Deus sobre a sua vida. Ele chegou a ver o Miguel, ele ainda faleceu ainda no ventre, foi feito o velório. São coisas incompreensíveis. Quando ele escreveu essa carta, ainda ele era um desconhecido. Era uma pessoa, segundo o que os olhos dele via, de pouco sucesso aos olhos dos homens. Ocorre que Deus escolheu transformar a sua história. Hoje, as suas canções tocam milhares de pessoas, e espero que a história do Miguel possa tocar a vida daquelas pessoas que porventura estejam passando por essa situação, ou que já passaram. Nós não conseguimos compreender os planos do Senhor, mas nós temos a plena convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que a gente possa repousar, sabendo que a graça dele nos basta. Essa era a mensagem de hoje. Nós temos ainda, hoje, ceia e o batismo. Por vezes nós não compreendemos do que se trata aquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós imaginamos que nós viemos assistir um culto e não prestar a um culto. Nós não entendemos que nós somos o corpo vivo de Deus em movimento, que nós somos responsáveis por impactar vidas ao nosso redor, ainda que a causa inicial seja Deus. Ele tem nos capacitado para que possamos render glórias a Ele por intermédio de nossas atitudes como estas, do quais eu não consigo afirmar que eu teria tamanha maturidade, e creio que ele também não conseguiria afirmar até que Deus o iluminasse e o concedesse essa oportunidade. Então eu espero que Deus possa nos capacitar a compreender as razões de nossa fé, entendermos o que se trata estes sacramentos que nos foram deixados como meio de graça. Hoje nós vamos fazer o batismo, que representa algo que transcende aquilo que nossos olhos podem ver. Por vezes nós olhamos e imaginamos que o batismo é um mero ritual formal. Outros arrogam a capacidade de expurgar todos os pecados, mas nós fazemos simplesmente com a certeza de que foi feita a aliança de Deus com o homem, do qual nós somos participantes, mesmo imerecedores. Essa aliança se estendeu a toda a comunidade daqueles que um dia professarão que creem, que os nossos filhos fazem parte dessa aliança. Como vocês bem sabem, nós somos uma igreja confessional, nós estamos baseados firmemente na palavra, e nós deixamos muito claro aquilo que nós cremos, que já estão registrados também por homens sábios, também que foram usados por Deus, e nós podemos todos em unidade enxergarmos aquilo que nós cremos. Nós cremos que o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e o Sínodo de Dort têm norteado a nossa comunidade, e eu gostaria que vocês depois lessem a respeito disso, acerca do batismo ali, do qual eu não ficarei explicando aqui todas as etapas, mas depois eu vou mandar no grupo as questões que apontam isso no Catecismo de Heidelberg, salvo engano está no artigo 34, na Confissão Belga está no artigo 34, no Catecismo de Heidelberg a pergunta 74 já retrata sobre o batismo, depois no Sínodo de Dort fala justamente isso. Então, nós temos a certeza que Deus escolheu comprar um povo através do seu sangue, do qual nossos filhos estão inclusos dela. Eu gostaria de chamar aqui o Osvaldo, a sua esposa Lília e a sua filha Sofia, para que a gente possa fazer o batismo.
fundamentações básicas são justamente a aliança de Cristo com Deus, com os homens. Ele foi lá buscar a sua filha. Imagine-se que por vezes nós construímos uma fé de acordo com os nossos pensamentos. Nós imaginamos que a criança ainda não tem capacidade de crer, mas imagina que o sacramento do batismo, ele substituiu o que era feito no Antigo Testamento, justamente como a marca da circuncisão. E não se trata daquilo que o homem faz, mas daquilo que Deus já fez. Que mais cedo ou mais tarde nossos filhos serão cheios do Espírito Santo e manifestarão sim, também mediante as suas palavras e ações, que eles nasceram de Deus. Isso que nós não podemos fazer neles, nós oramos para que Deus faça, e nós assumimos a responsabilidade, enquanto pais, de sermos responsáveis por essas crianças, instruindo eles no caminho da verdade, sabendo que no devido tempo Deus manifestará o seu poder sobre essas vidas. Tanto a circuncisão, ele marcava o início, a inclusão daquelas crianças no meio do povo, tanto que até mesmo os escravos, os servos que pertenciam ao povo, eles eram obrigados a fazer. Aqueles que foram batizados, eles fazem a inserção, é o sinal visível da inserção no corpo de Cristo. As crianças não tomam a ceia justamente porque parte do pressuposto da questão deles tomarem consciência daquilo que eles estão fazendo e poderem examinar a si mesmos. Mas quando que eles vão poder examinar a si mesmos? Aí, nós junto com os pais irão chegar e falar assim, não, já compreendem do que se trata do sacrifício de Cristo, e depois eles cearão com uma devida reverência. Então, todo esse processo é maravilhoso, entendendo essa teologia, entendendo do que se trata esse pacto de Deus com os homens, é maravilhoso. Não se tratam de dois povos, se trata de um povo só, reunido em torno de Cristo. Podem vir aqui. Aline e Oswaldo já fazem parte há um tempo da igreja conosco, eles têm vivido justamente todo esse processo de conhecimento cada vez mais do Senhor e andando em unidade, entenderam justamente do que se tratava todo este processo. Não se trata de uma obra humana, mas sim da manifestação do poder de Deus, nos trazendo entendimento e crendo que nossos filhos pertencem a Ele, que nós somos responsáveis. Gostaria aqui de orar por essa família, orar pela igreja, orar por tudo que Deus tem feito, que nós possamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa família que está aqui, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, porque o Senhor tem formado a tua igreja. Nós oramos para que sejamos firmados na tua palavra, para que sejamos cada vez mais alicerçados na tua verdade que é imutável. Nós agradecemos pelas crianças do quais o Senhor tem nos concedido, nós agradecemos pelos nossos filhos, nós agradecemos pela oportunidade que nós temos, Pai, de nos reunirmos em torno de Cristo, como unidade, Pai, como um só corpo. Nós te agradecemos, porque podemos, Pai, cumprir os sacramentos, os ordenamentos do qual o Senhor nos deixasse, crendo que é o Senhor que opera o querer e o realizar, que nossos filhos pertencem a Ti, e nós temos a firme convicção daquilo que o Senhor nos deixou. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Capacite, Pai, Oswaldo e a Lília a serem bons pais, a instruírem a sua filha no caminho do Senhor,
Capacite, Senhor, a guardar essa família, Pai. Capacite a guardar, Pai, essa vida que agora irá gerar também mais uma vida, Senhor. E nós cremos que o Senhor é maravilhoso, Pai. Guarde essa criança que também já está no ventre, que já pertence a Ti, Senhor. Que ela seja cheia do Teu Santo Espírito, como nós cremos que será. Que a Sofia, Pai, seja cada dia mais instruída no Seu caminho. Senhor, diante do que me foi conferido, Pai, não por homens, mas diante do poder celestial que emana somente de Ti, como ministro ordenado da Sua Santíssima Palavra, eu cumpro aquilo que está escrito, eu cumpro aquilo que o Senhor nos deixou conforme a Sua soberana palavra. E neste momento, Pai, eu efetuo aquilo que o Senhor nos dissesse para fazer. Convidá-los, aqueles que são batizados, a se levantarem. Aqueles que são batizados pertencem visivelmente ao corpo de Cristo. Nós, por vezes, imaginamos alguma discrepância, nós vemos alguma discrepância, mas nós não estamos para falar de discrepância, sim daquilo que nós cremos. Que nós agora podemos partilhar deste corpo que foi moído por nós. O Evangelho de João, não preciso abrir, eu irei ler. Capítulo 6, o verso 47 diz assim. Pode ir distribuindo, por favor, Dai. Em João capítulo 6, verso 47 diz: Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este é o pão que oferecerei ao mundo. Este é o pão que oferecerei para que o mundo viva, é a minha carne. Nós temos claramente a instituição daquilo que haveria de se cumprir posteriormente. Depois nós podemos ler nas Escrituras também ele oferecendo o seu corpo. Nós podemos ver depois, antes mesmo de acontecer, ele trazendo essa verdade do seu corpo sendo moído pelos nossos pecados e o seu sangue ter sido vertido no madeiro em nosso favor, sabendo que agora há paz com Deus. Que nós possamos compreender do que se trata. A Bíblia fala para que possamos examinar a nós mesmos, para que não tomemos a ceia de maneira indigna. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo o confessam, se arrependem, analisam a sua vida de acordo com as soberanas Escrituras e se voltam ao caminho do Senhor. Nós não podemos reduzir apenas a um pão e um suco. Nós temos que ter reverência e entendermos do que se trata do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Aquele que come do meu pão tem a vida. E Ele é o pão vivo que desceu dos céus para nos trazer vida. E nós agradecemos por isso. Posteriormente, em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim,
Verso 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Que possamos tomar o pão em nossas mãos e refletirmos acerca disso, entendendo o sacrifício que foi feito, entendermos este corpo partido por nós, que possamos examinar, não no sentido de nos encontrarmos como dignos de tomarmos do seu cálice e comermos o seu pão, mas sim como imerecedores dessa graça abundante que foi derramada sobre nós. Que vocês possam comer do pão. Continuando, as suas próprias palavras dizem: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anuncio a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. E nós, nesse exato momento, tomamos deste cálice, agradecendo, até que o Senhor venha. Senhor, nós rendemos graças a Ti, nós agradecemos pelo favor imerecido, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom a todo instante, nós agradecemos, Senhor, por podermos ter um lugar para nos reunir, nós agradecemos por o Senhor ser o centro de nossa comunhão, nós pedimos, Pai, que o Teu Divino Espírito Santo nos conduza, que possamos viver de acordo com a Sua palavra, nos capacite, Senhor, é assim que eu oro, e te agradeço em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor.